Fala meu irmão, fala minha irmã, seja muito bem-vindo aqui a mais uma videoaula do nosso conteúdo de estudo bíblico para o nosso projeto de discipulado cristão. Olha só que coisa interessante, essa é a nossa 20ª aula. Uau, que legal, né? Eu quero falar nesse vídeo para você sobre as vestes sacerdotais do Antigo Testamento. Nós já vemos caminhando aí, a uma boa pegada. Chegamos agora no momento em que nós vamos falar sobre as vestes que os sacerdotes utilizavam no tabernáculo de Moisés. Tudo determinado por Deus para que fosse feito daquela forma, naquela época, naquele momento. Só que antes de começar a falar sobre o nosso conteúdo, eu quero fazer contigo uma oração. Me acompanhe para que Deus nos abençoe nesse tempo. Querido Deus, mais uma vez aqui, Senhor, nós vamos dedicar um tempo da nossa vida ao estudo da Tua Palavra. Abre a nossa mente, ó Pai, abre o nosso coração, abre o nosso entendimento, para que nós possamos compreender um pouco mais dos mistérios da Tua Sagrada Escritura. Em nome de Jesus eu oro e agradeço. Amém. Querida, é sempre um prazer muito grande ter você conosco aqui nas nossas videoaulas. Essa vídeo ela vai ser um pouquinho mais longa, porque o conteúdo ele é um pouco extenso, por isso eu peço a tua paciência, mas eu tenho certeza que nós vamos aqui junto caminhar e aprender bastante do que está escrito no texto da Palavra de Deus. Nós vamos começar a falar sobre o início de tudo do texto bíblico que fala das vestes sacerdotais. Está lá no livro do Êxodo, no capítulo 28, e nós vamos ler aí o que está escrito do verso 1 ao verso 4. Deus disse o seguinte: traga para junto de você, do meio dos filhos de Israel, o seu irmão Arão e os filhos dele, para que me sirvam como sacerdotes, a saber, Arão, seus filhos Nadab, Abiú, Eleazar e Itamar. Faça vestes sagradas para o seu irmão Arão, para que lhes deem glória e beleza. Diga também a todos os homens hábeis que enchi de um espírito de sabedoria, que façam vestes para Arão para consagrá-lo, para que me sirva no ofício do sacerdócio. As vestes que farão para eles são estas: um peitoral, uma estola sacerdotal, uma sobrepeliz, uma túnica bordada, mitra e cinto. Farão vestes sagradas para o seu irmão Arão e para os filhos dele, para que me sirvam como sacerdotes. Vamos apenas fazer uma reflexão aqui em cima desse texto que nós acabamos de ler. Em algumas versões bíblicas você vai encontrar no lugar da palavra beleza, glória e honra, na questão da palavra ali dos termos das vestes, estola sacerdotal, nós vamos ver mais à frente nas imagens, também chamada de éfode. O peitoral nós vamos ver também que é reconhecido como peitoral do juízo. E no caso da mitra, para traduzir aí para um português mais contextual, seria o turbante, né? Aquilo que vai na cabeça. Bom, vamos avançar então aqui. Aí nós temos uma imagem para que você possa então ver uma figura representativa das vestes sacerdotais, começando da cabeça. Lá nós temos então a mitra, que seria o turbante, né? Aí descendo aqui nós temos uma roupa colorida, né? Vamos assim dizer, nas cores que a gente vai falar sobre ela, mas nas cores púrpura, azul celeste e carmesim, que eram as mesmas cores utilizadas no tabernáculo, e isso daí seria o que se chama de éfode ou a estola sacerdotal. E aí à frente dela, colada no peito, nós temos aí o peitoral do juízo. E embaixo dela nós temos ali aparecendo na parte inferior a túnica azul, e por debaixo de todo a roupa branca, que vinha como uma pele, né, vamos assim dizer, uma segunda pele. Então nós vamos falar um pouco sobre todos esses ornamentos, e nós vamos ver que tem muito significado, muito interessante em cada uma dessas peças. Bom, vamos começar falando pela estola sacerdotal. Nós vamos seguir a sequência bíblica, e aí agora o que nós vamos falar está em Êxodo 28, entre os versos 5 e 14. Pegarão ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino, e farão a estola sacerdotal de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino, retorcido, obra esmerada. Terá 2 ombreiras,
que se unam as duas extremidades e assim se unirá. E o cinto, de obra esmerada, que estará sobre a estola sacerdotal, será de obra igual, da mesma obra do ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Pegue 2 pedras de ônix e grave nelas os nomes dos filhos de Israel, 6 dos seus nomes numa pedra e os outros 6 em outra pedra, por ordem de nascimento. Conforme a obra de um lapidador, quando faz um sinete, você gravará os nomes dos filhos de Israel nas 2 pedras, colocando engastes de ouro ao redor delas. Coloque as 2 pedras nas ombreiras da estola sacerdotal, por pedras de memórias aos filhos de Israel, e Arão levará esses nomes sobre os seus ombros para a memória diante do Senhor. Faça também engastes de ouro e 2 correntes de ouro puro, trançadas como um cordão, e prenda as correntes trançadas nos engastes. E aí nós temos então uma imagem um pouco mais específica da estola sacerdotal. Então nós podemos ver aí que também, como eu já disse, chamada de éfode, né, com o seu cinto prendendo ali na altura da cintura. E a pedras de ônix, nós vemos que teríamos 2, uma em cada ombreira, com 6 nomes dos filhos de Israel de um lado e no outro lado os outros 6 nomes das outras tribos de Israel. E as correntes que vão segurar, nós vamos ver mais à frente, quando falarmos do peitoral do juízo, ela vai estar sustentando, segurando o peitoral do juízo. Bom, era uma espécie de um corcelete preso por um cinto e pelas ombreiras, feito de linho, nas 3 cores que nós vimos ser usadas no tabernáculo, azul, roxo e vermelho, com detalhes em ouro. Nos ombros, dividido em 2 pedras, como nós falamos, uma de cada lado, o sumo sacerdote levava os nomes das 12 tribos de Israel, local de suporte de peso, por isso os ombros, né? Geralmente a gente, quando vai carregar alguma coisa pesada, a gente põe aonde? No ombro, né? Ou seja, responsabilidade sobre os ombros de Arão. E também é muito interessante porque as ombreiras, né? Hoje a gente olha, por exemplo, para a farda de um militar, de um general, aonde está a lapela dele aqui, né? A questão das divisas nos ombros é um reconhecimento de autoridade. Muito bem, então nós vamos falar agora sobre a segunda parte, a segunda peça da veste sacerdotal, que era o peitoral do juízo. E o texto é Êxodo 28, do verso 15 ao 29. Faça também o peitoral do juízo, será obra esmerada, feita conforme a obra da estola sacerdotal. Faça-o de ouro, pano azul, púrpura, carmesim e linho fino retorcido. Será quadrado e duplo e terá um palmo de comprimento e um palmo de largura. Coloque nele engaste de pedras com 4 ordens de pedras. A ordem de sárdio, topázio e carbúnculo será a primeira ordem. A segunda ordem será de esmeralda, safira e diamante. A terceira ordem será de jacinto, ágata e ametista. E a quarta ordem será de berilo, ônix e jaspe. Essas serão guarnecidas de ouro nos seus engastes. As pedras serão conforme os nomes dos filhos de Israel, 12 segundo os seus nomes. Serão esculpidas em forma de sinete, cada uma com o seu nome para as 12 tribos. Para o peitoral, faça correntes como cordas de obra trançada de ouro puro. Faça também para o peitoral 2 argolas de ouro e prenda as 2 argolas nas extremidades do peitoral, e então passe as 2 correntes de ouro nas 2 argolas nas extremidades do peitoral e prenda as 2 argolas, as 2 pontas das correntes nos 2 engastes, e coloque-as nas ombreiras da estola sacerdotal, na frente dele. Faça também 2 argolas de ouro e coloque-as nas 2 extremidades do peitoral, na borda interior, junto com a estola sacerdotal. Faça também 2 argolas de ouro e coloque-as nas 2 ombreiras da estola sacerdotal, abaixo na frente dele, perto da sua juntura, sobre o cinto e obra esmerada da estola sacerdotal. E agora, grifei para você aí, e ligarão o peitoral com as suas argolas, as argolas da estola sacerdotal, por cima de uma fita azul, para que esteja sobre o cinto da estola sacerdotal e nunca
o peitoral se separará da estola sacerdotal. Então nós vemos que depois que Deus mandou fazer as duas peças separadamente, ele mandou as unir. Então a estola andava sempre fixada com o peitoral do juízo. E agora, amados, é muito interessante, né? Que aí tem a finalização. Assim Arão levará os nomes dos filhos de Israel no peitoral do juízo sobre o coração, quando entrar no santuário para a memória diante do Senhor continuamente. Então, na veste nós temos lá as ombreiras, 6 nomes de cada lado, e no peitoral 12 pedras, cada uma com um dos nomes dos filhos de Israel. É muito interessante porque, assim, quando você vai pesquisar sobre esse assunto, ele é um pouco confuso, porque você encontra algumas divergências com o nome das pedras, a tradução do nome das pedras, as cores específicas dessas pedras, a ordem e a posição dessas pedras. Eu preparei um quadro para apresentar para você com base naquilo que eu acabei de ler, que é uma extração do texto bíblico na versão Almeida atualizada. Então, é claro que se você for para outra versão bíblica, você pode encontrar alguma diferença na nomenclatura das pedras, com algum nome mais popular ou mais tradicional, ou até mesmo se você for buscar na origem do hebraico, você também pode encontrar alguma diferença. Pergunta de seleção. O que isso interfere no plano de salvação para nós hoje? Nada. É apenas uma curiosidade histórica. Então eu estou sendo bastante específico para você, porque assim, tem gente que adora história, e eu acho isso fantástico, mas fica procurando pelo em ovo. E eu estou sendo bastante específico para vocês. Eu tive dificuldade de chegar a um consenso sobre isso. E olha que eu não pesquisei só em literatura cristã, eu fui pesquisar inclusive em literatura judaica. E aí bate uma confusão maior ainda, porque o judeu escreve de trás para frente, ou ele está certo e nós estamos errados, e isso gera uma confusão sem precedentes. Então, eu vou apresentar aqui para você uma justificativa de como que eu montei o quadro que está no próximo slide. Então, a pesquisa que eu realizei foram muitas e eu montei esse quadro porque eu cansei de ficar procurando e encontrando divergência. A ordem das tribos está conforme a bênção de Jacó aos 12 filhos, conforme está escrito no livro de Gênesis. Eu coloquei aquela sequência da esquerda para a direita, conforme nós escrevemos no português, e não da direita para a esquerda, como escreve-se no hebraico. A sequência das pedras também está conforme o texto que nós acabamos de ler no livro de Êxodo, no capítulo 28, naquelas ordens que eu enumerei entre os versículos 17 e 20. Nós vamos ver que eu coloquei o censo das tribos de Israel e esses dados foram extraídos do livro de Números no capítulo 1. E as cores também podem apresentar algumas variações, as cores das pedras, pois existem pedras encontradas em diferentes tonalidades com a mesma nomenclatura. Então, vamos apresentar aqui um quadro para vocês. Lembrando que eram 12 tribos, com 4 ordens de pedras, sendo 3 pedras por cada ordem. E na primeira ordem, então, nós tínhamos lá a pedra, o sárdio, o topázio e o carbúnculo. Então, eu coloquei na sequência, né, da ordem dos filhos, da bênção de Jacó, que geralmente é dada ao filho do mais velho para o mais novo, ok? Então, vamos lá. Primeira tribo, Rubem, pedra, sárdio, a cor da pedra, marrom, caramelo. Efetivo da tribo de Rubem naquela ocasião, 46.500 homens. Segunda pedra, tribo de Simeão, pedra, topázio, cor amarelo. Efetivo, 59.300 homens. Terceira pedra da primeira ordem, tribo de Levi, pedra, carbúnculo, cor vermelho escuro. Efetivo, 22.000 homens. Segunda ordem, primeira pedra, tribo de Judá, pedra esmeralda, cor verde, efetivo 74.600 homens. Segunda pedra da segunda ordem, tribo de Zebulon, pedra safira, cor azul, número de homens 57.400. Terceira pedra da segunda ordem, tribo de Issacar,
pedra, diamante, cor da pedra, branco, um básico. Efetivo, 54.400. Passamos agora à terceira ordem, primeira pedra, tribo de Dan. Pedra, jacinto, cor laranja escuro, efetivo, 66.700. Segunda pedra da terceira ordem, tribo de Gade. Pedra, ágata, cor cinza, efetivo, 45.650. Terceira pedra da terceira ordem, tribo de Aser, pedra ametista, cor roxo, efetivo 41.500. Última ordem agora, primeira pedra, tribo de Naphtali, pedra berilo, cor amarelado, efetivo 53.400. Segunda pedra da quarta ordem, tribo de José, pedra ônix, cor preto, efetivo 72.700. E a última pedra da quarta ordem, tribo de Benjamim, pedra jaspe, cor vermelho forte, efetivo 35.400. Apenas curiosidade para que você possa ver que ali haviam 12 pedras, cada uma com uma cor, e aí depois, se você for procurar saber, você vai ver que existe um significado para cada cor, e aí tem que ter um pouco de cuidado com isso, porque às vezes os caras levam isso para um lado mais metafísico, um lado um pouco mais místico, e aí não se pode misturar as coisas. Quando você vai estudar um pouco da doutrina judaica, vocês vão ver que eles relacionam um pouco a cor dessa pedra com o perfil de cada um desses filhos de Jacó. Talvez faça um pouco mais de sentido quando você faz essa comparação. Mas pare por aí. Não há necessidade, porque não vai trazer nenhum significado, nenhuma relevância para o nosso projeto de salvação atual. Bom, aí é muito interessante que quando a gente vai para o verso 30 do livro do Êxodo, no capítulo 28, nós vamos ver que Deus mandou então também fazer o quê? O Urim e o Tumim. E olha só, ponha também no peitoral do juízo o Urim e o Tumim, para que estejam sobre o coração de Arão, quando entrar diante do Senhor, e assim Arão levará o juízo dos filhos de Israel sobre o coração diante do Senhor continuamente. Então tem aí uma imagem que eu separei para vocês do Urim e do Tumim, né? E esse também é mais um dos temas cuja sua aceitação geral dos teólogos não é uma interpretação de unanimidade. Começa que alguns estudiosos acreditam que tratava-se apenas de uma única pedra. Outros, que é o entendimento mais comum, de que eram duas. Existem ainda aqueles que acham que eram três. Bom, na Bíblia nós não encontramos respostas para sabermos como exatamente ele era utilizado. No entanto, a sua finalidade era de ajudar em uma decisão sobre um sim ou um não, um tipo de tirar a sorte, porém certos de que a resposta ela vinha de Deus. Flávio Joséfos, que é um historiador do povo judeu que viveu no século I, ele identificou esses dois objetos como sendo as pedras de quartzo no ombro e colete do sacerdote, e que elas mudariam de cor e de brilho diante de um sim ou de um não. É muito interessante que eu também pesquisei na cultura judaica, e aí esse rapaz aí, o Sefira Ross, escritor judeu, ele disse que eram utilizadas, né, ao confrontar diante de um grande dilema. E aí, diante da Arca da Aliança, o sumo sacerdote, então, se posicionava e aguardava uma resposta de Deus que, face a sua pergunta, milagrosamente, a luz e as letras, com a resposta certa do sim ou do não, ela brilhava, né, e ali ele saberia qual era a resposta que ele daria. O significado das palavras Urim e Tumim é luzes e perfeição. Uma coisa parece unânime entre cristãos e judeus, tanto para um para o outro. O uso do Urim e do Tumim, ele praticamente se cessou após a primeira destruição do templo, lá no cativeiro babilônico. Outro detalhe importante é que esses objetos eles só tinham efeito quando manuseados pelo sumo sacerdote, como nós podemos ver em algumas citações bíblicas que eu vou ler para vocês agora.
Urim e Tumim em algumas citações. Vamos lá primeiro no livro de Números, no capítulo 27, no verso 21. Está escrito o seguinte: Josué deverá se apresentar diante de Eleazar, o sacerdote, o qual por ele consultará o Senhor de acordo com o juízo do Urim. Segundo a palavra do sacerdote sairão, e segundo a sua palavra entrarão, e ele e todos os filhos de Israel com ele e toda a congregação. Uma outra parte da palavra de Deus onde fala sobre essas duas peças é em 1 Samuel, no capítulo 28, no verso 6. Lá está escrito o seguinte: E Saul consultou o Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu nem por sonhos, nem por Urim e nem por profetas. Deus deixou Saul no vácuo aí, né? Bom, e por fim, a última citação no livro de Esdras, no capítulo 2, verso 63, nós temos lá: o governador lhes disse que não comessem das coisas sagradas até que se levantasse um sacerdote capaz de decidir a questão por meio do Urim e do Tumim. Ok, amados? Muito bem, vamos prosseguir aqui e nós vamos ver que hoje, para finalizar esse tema do Urim e Tumim e botar uma pedra em cima disso, nós não precisamos recorrer a esse tipo de objeto, né? Na sua carta de Efésios, né, Paulo orienta que nós procuremos compreender qual a vontade do Senhor para a nossa vida. A igreja dispõe de muitos recursos ordinários e extraordinários para descobrir a vontade de Deus, que não seja ter que ficar lançando sorte. Temos a palavra escrita, né, a nossa regra de fé e prática. Temos o nosso bom senso construído através do conhecimento, das experiências acumuladas ao longo da nossa vida. E nós temos também as revelações especiais concedidas pelo Espírito Santo, que, para algum direcionamento específico, nos dá a decisão aí, né, que muitas das vezes é difícil de ser tomada pelo intelecto humano. Esse texto, inclusive, quem escreveu foi Tiago Rosas e está no site do Gospel Prime. Muito interessante. Bom, a próxima peça que nós vamos ver das vestes sacerdotais é a sobrepeliz azul, que é aquela túnica azul. Ela está escrita no livro do Êxodo, no capítulo 28, entre os versos 31 e 35. E lá está escrito o seguinte: faça também a sobrepeliz da estola sacerdotal toda de pano azul. No meio dela haverá uma abertura para a cabeça. Essa abertura ela será arrematada como a abertura de uma gola para que não se rasgue. Em toda a borda da sobrepeliz, coloque romãs no pano azul, púrpura e carmesim e sininhos de ouro no meio deles. Haverá em toda a borda da sobrepeliz um sino de ouro e uma romã, um sininho de ouro e outra romã. Essa sobrepeliz estará sobre Arão quando ministrar, para que ouça o som dos sininhos quando ele entrar no santuário diante do Senhor e quando sair. Isso para que não morra. Então, muito interessante, né? A sobrepeliz azul, ela tinha a finalidade de fazer barulho. Quando o sumo sacerdote andava, ela fazia um barulho para que ele não morresse quando ele estivesse chegando no santuário do Senhor. Interessante, né? Curioso. Bom, e aí a gente vai agora para a mitra, que seria o turbante. É muito interessante que Deus dá muito mais importância para uma lâmina de ouro que vai abaixo do turbante, prendendo, na verdade, a base dele, aonde ali está escrito o seguinte: olha, faça também uma lâmina de ouro e grave nela, à maneira de gravuras de sinetes, as seguintes palavras: santidade ao Senhor. Amarre essa lâmina com um cordão de pano azul, de maneira que esteja na mitra, bem na frente da mitra estará. E estará sobre a testa de Arão, para que Arão leve a iniquidade concernente às coisas santas, que os filhos de Israel consagrem em todas as ofertas das suas coisas santas. Essa lâmina sempre estará sobre a testa de Arão, para que eles sejam aceitos diante do Senhor. Você tecerá a túnica de linho fino e fará uma mitra, e o linho fino e um cinto de obra de bordador. Bom, é muito interessante que quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, lá no capítulo 7, no verso 2, 3, nós vamos ver que os santos, que os filhos de Deus, terão
também uma marca, um selo na testa. Vamos ler o que está escrito lá. E vi outro anjo que subia na nascente do sol, tendo o selo de Deus vivo, e ele gritou com voz bem forte aos 4 anjos, aqueles que tinham recebido o poder para causar dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiquem nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até que marcamos com um selo a testa dos servos do nosso Deus. Tome cuidado para não confundir. No livro de Apocalipse também, no capítulo 14, também fala que aqueles que não são filhos de Deus também terão uma marcação na testa e nas mãos, mas aí seria a marca da besta. Então existem essas duas situações aí para que não se confunda. Muito bem. E eu quero falar agora sobre as vestes sacerdotais dos filhos de Arão. Percebam que na ilustração é uma veste mais simples, né? Ela não tem a estola sacerdotal, aquilo lá era só do sumo sacerdote. Aqui eles são os sacerdotes, lá Arão era o sumo sacerdote. E para os filhos de Arão você fará túnicas, cintos e turbantes, para que lhes deem glória e beleza. Então é uma roupa mais simples, não tem muita relevância, né, na questão da simbologia, é simplesmente isso que vocês estão vendo aí. Bom, e roupas por baixo. Faça também calções de linho para eles, para cobrirem a pele nua, e irão da cintura até as coxas. Esses calções estarão sobre Arão e sobre os seus filhos, quando entrarem na tenda do encontro, ou quando se aproximarem do altar para ministrar no santuário, para que não incorram em iniquidade e morram. Isso será um estatuto perpétuo para ele e para a sua posterioridade depois dele. Ok? Amém? Bom, querido, basicamente, então, era isso que eu queria apresentar nessa videoaula para você. Nós falamos, então, sobre as vestes sacerdotais, seu significado, a simbologia de algumas coisas. Hoje nós não temos mais necessidade disso, né? Não há nossas vestes foram lavadas no sangue do Cordeiro, mas são vestes espirituais, né? Não temos que se apresentar mais diante de Deus dessa forma, com essa ritualística de vestes. O que importa mais é o nosso espírito. Espero que isso possa ter te trazido conhecimento, crescimento espiritual. Continue acompanhando as nossas demais vídeos aulas. As próximas agora nós vamos então ir por Êxodo, voltando ao capítulo 32, nós avançamos um pouco, fomos lá na frente em Números, Levíticos, para falar um pouco sobre os sacrifícios, as vestes, a ritualística, para entrar um pouco na questão dos detalhes ali, que nem nós falamos agora sobre Números, na questão do censo, mas voltaremos na próxima aula a Êxodo 32, provavelmente falaremos 32, 33 e 34. Ok? Bezerro de ouro, como que foi aquela história toda. Então fique com a gente, acompanhe as nossas próximas vídeos, aulas. Não deixe de se inscrever no canal, compartilhe esse vídeo, curta ele, dá uma força aí para que a gente possa alavancar e levar cada vez mais o conhecimento e a palavra do Senhor a um número maior de pessoas. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo.